E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo. Esse daqui é o Zyron. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, família, trocar uma ideia hoje com vocês, trazendo aí um dos cães que vocês sempre pedem também, perguntam. Esse aqui é o Zyron, tá? Filho do Thor, não é filho de Pandora, mas filhão do Thor, e tá aí pra fazer companhia a mim durante o vídeo. Hoje, família, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma síndrome bastante interessante, porém, se não for feita da maneira correta, pode criar um trauma emocional muito grande no seu cão, que é a síndrome do afastamento. E esse vídeo, ele foi pedido, na verdade, uma colega nossa chamada Raíssa Ramos, vai um beijo aí pra você, Raíssa. Ela tinha mandado um e-mail pra gente perguntando como ela poderia preparar o cãozinho dela para se acostumar a ficar longe dela durante o período de trabalho. E aí veio a ideia da gente gravar esse tema. O que vocês têm que entender é o seguinte: todo cão, quando filhote, ele é extremamente inseguro para tudo. Tá? Ele ficou afastado de pai e mãe, perdeu seus irmãos de uma maneira muito abrupta, ainda que respeitada a idade mínima de 45 dias de nascido, ou a ideal, né, Bocão? Ou a ideal de 60, mas ainda assim é um cão que é inseguro, não necessariamente medroso. E quando ele encontra um novo lar, quando ele encontra uma figura de uma pessoa que lhe dá abrigo, carinho, alimentação e segurança, quando ele se afasta, ele se sente novamente inseguro. A dica que eu vou dar aqui para vocês é a mesma dica que eu sempre dou quando as pessoas perguntam assim: Danilo, meu cachorro chora muito quando fica no quintal. Quando a gente começa a preparar o nosso cão para ficar no quintal, depois daquele... Eita, pai! Depois daquele período todo que ele ficou dentro da nossa casa, e lembrando, ele só pode ir para o quintal, família, depois que ele já tomou pelo menos as 3 doses da vacina múltipla. No caso dos Rottweilers, dos Pitbulls, dos Pastores, dos Mastim, dos Dobermans, dos Pinschers e assim por diante. Bom, o que eu sempre indico para você? Sendo um cachorrinho que está indo para o quintal, ou você que vai precisar começar a voltar para o trabalho, de repente você tirou férias para comprar o seu cachorrinho, prepare um cantinho da casa, não necessariamente no seu quarto. Você neste momento já começa a criar um distanciamento saudável. Tá? Ô cara, volta aqui. Bom, ele abandonou a gente, daqui a pouquinho ele volta. Bom, o ideal é o seguinte: prepare um cantinho da casa protegido de frio, de vento em excesso, de calor em excesso. Procurem deixar uma caminha, não necessariamente caminhas de pet shop, até porque para um Rottweiler acaba sendo uma cama muito grande. Tá? Procurem deixar um local bastante agradável, onde ele possa fazer um ninho para ele. E a melhor coisa a se colocar neste ninho seriam peças de roupas usadas suas, ou das pessoas que convivem com o seu cão, porque ele vai trazer no olfato uma memória de segurança a ele. Vai deixá-lo pelo menos mais confortável. E deixem bichinhos de pelúcia um pouco mais resistentes. Pode parecer loucura, tá? Mas quanto menor o filhote, mais fácil para ele é entender, ou imaginar, ou correlacionar que este bichinho de pelúcia pode ser um irmão. Então é uma maneira de você minimizar a saudade e o sofrimento. Uma coisa legal da gente fazer é nunca fazer isso de forma bruta, de forma imediata, do tipo, amanhã acabam as minhas férias e eu começo hoje. Não. Comecem um processo de afastamento de forma lenta e gradual. Porque, do contrário, tudo que é feito de forma muito abrupta, os cães sentem. Por exemplo, meu cachorro nunca foi vacinado, levei no veterinário, o veterinário chegou, pegou, aplicou. Ou o seu cão é muito calmo e ele não vai se incomodar com isso, ou ele pode se sentir inseguro sim. Por isso nós gravamos aquele vídeo a respeito de como levar o seu cão para ser vacinado, como preparar o seu cão, como estimulá-lo a esses toques. Então a separação, façam a mesma coisa. Vamos lá, o Zyron está aqui deitadinho agora no chão, vocês devem estar ouvindo a respiração dele. Vamos supor que o Zyron fosse um filhote e eu daqui a 10, 15 dias tivesse que ir me distanciando dele
por causa de trabalho, compromissos profissionais. Hoje, por exemplo, eu poderia preparar um cantinho para ele aqui, de repente, no meu escritório. Eu iria sair pela porta, fecharia a porta e ficaria 5 minutos fora. E voltaria. Ele vai demonstrar alegria, excitação. Eu vou ignorar este temperamento, porque toda vez que eu dou afago, toda vez que eu dou carinho, toda vez que eu recompenso um comportamento equivocado, eu reforço na memória dele que este comportamento é o correto. Então eu saio por 5 minutos. Ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai ganir. Eu volto. Daqui a pouco eu faço o mesmo trabalho. 10 minutinhos. No dia seguinte, eu faço novamente 15 minutos. E aí, num outro ambiente da casa. E de forma gradativa, ele vai entender que mesmo que eu saia, eu volto. Então ele não se sente inseguro, ele não se sente vulnerável, ele não se sente fragilizado. Então é um trabalho gradual. Como eu falo, não existe mágica, é rotina. Os nossos cães, ainda que acostumados desta maneira desde pequenos, e ainda com companhia de outros cães, eles ficam tristes com as nossas saídas. Porém, uma coisa que eu sempre ensinei para a Anne e para a Dani, por mais que doa o nosso coração, voltou para casa, ignorem a festa do seu cão. Nós estamos aqui no intuito de deixá-los equilibrados. Então, se a gente dá amor e carinho no momento de desequilíbrio emocional, ele permanecerá constantemente neste ponto de desequilíbrio. Eu viajo, por vezes eu passo 10, 15 dias fora de casa. Quando eu volto, eu estou louco para ver os meus cães. Mas todos eles já sabem que para receber a minha atenção, eles têm que estar calmos. Então eu chego em casa, passo direto por eles, falo com Dani, espero a Anizinha por vezes chegar da escola, dou um tempinho e aí sim eu saio e falo com eles. Poxa, Danilo, você é cruel. Não, eu zelo pelo bem-estar emocional deles. Então, por favor, se vocês tiverem que adquirir um filhote, o melhor momento é nas suas férias, sejam escolares, se você ainda estuda, ou profissionais. Porque esses 30 dias são cruciais no início do equilíbrio comportamental do seu cão. Ainda mais por se tratar de filhotes. E a partir do momento que você sabe que você vai ter que se afastar dele, tá? Comecem este processo. Escolha um canto da casa. Se for um filhote, eu indico a cozinha. Nunca a área de serviço, que normalmente é mais aberta, mais vulnerável à chuva, frio, vento. Mas pensem na cozinha. Num canto, a comidinha, a água. No outro canto, oposto, como nós já conversamos, o tapetinho higiênico. Perto da comidinha e da água, vocês podem botar a caminha ou o ninhozinho dele. Deixem ele lá 5 minutinhos. Saiam do campo de visão dele e do campo olfativo, ou seja, saiam da casa. Deixem que ele escute a porta batendo, sem alarde, sem uma força desnecessária. Dirijam-se ao seu cão e falem, ó, já volto. Saiam, voltem, ignorem a ansiedade dele e deem liberdade a ele, deixem que eles saiam da cozinha. Façam isso novamente por mais uns 10 minutos. Lógico, deem um intervalo entre um treinamento e outro. E diariamente vocês irão fazendo isso, lembrando que um filhote é completamente estabanado, é completamente abusado, então ele vai fazer um escândalo sempre, mas ele vai aprender. É importante que vocês façam isso, tá bom? Então, família, essa síndrome do afastamento, se ela não for tratada da maneira correta, se o cão não for preparado, ele pode entrar em depressão. Se vocês quiserem entender um pouco mais, vejam o nosso vídeo Níveis de Energia. E a depressão, ela pode iniciar com a automutilação. O cachorro, ele para de comer, ele para de beber, ele começa a ficar acuado pelos cantos, tá? E ele começa a se automutilar. E normalmente a automutilação ela começa com a cauda, com a ponta da cauda e com a lambedura excessiva entre os dedos das patas. Então observem. Lembrando, bichinhos de pelúcia enquanto filhote ajuda muito, porque se eu der um bichinho de pelúcia aqui para o Zyron, eu vou chegar, só vou encontrar tufos, pedaços de roupa antigas de vocês, tá? E brinquedos para cães. Brinquedos para cães e bichinhos de pelúcia. Alguns alertas que a gente gostaria de fazer.
Não deem bichinhos de pelúcia que tem olhos e nariz removíveis, ou seja, de plástico que são costurados por trás. Se vocês só encontrarem deste tipo, retirem com a tesoura, porque eles podem acabar engolindo. Brinquedos para cães vendidos em pet shop. Não adianta eu dar para um Rottweiler aquelas galinhas finas. Eles vão rasgar e vão ingerir a borracha. Então, de acordo com a força da mordida do seu cão, comprem os brinquedos mais voltados para eles. E não comprem brinquedos que tem aquele, alguns chamam de birro, outros chamam de apito, que você aperta e fala, não comprem. Este barulho, todo mundo fala, olha como é que ele fica feliz. Muito pelo contrário, ele está extremamente irritado com aquele brinquedo. Retirem esse apito, retirem esse birro e deixem o brinquedo para ele. Tá bom? Essas seriam algumas dicas que a gente gostaria de passar para vocês a respeito de brinquedos. E de uma forma gradativa, lenta e bastante paciente, o seu cão vai se acostumar a ficar distante de você de uma maneira segura e equilibrada, ciente que você vai voltar, como ele voltou. Né, Zaira? Zaira, vamos encerrar aqui com o pessoal? Você quer mandar salve, Zaira? Não? Posso mandar? Valeu. Se alguém estiver perguntando, como é que o Danilo fez para o cachorro ficar calmo, deve ter batido, não, gente. A gente nunca bateu, a gente só dá amor e carinho. Tá bom? Bom, família, para encerrar, os salves de hoje. Eles vão para a Raíssa Ramos, que nos ajudou a idealizar o tema desse vídeo. Para o Gabriel de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Para o Dion Fantasy e o seu cão Fred. Para o Bruno Ribeiro e sua cadela Pandora. Para o canal Neston CN. Para o Hugo Valente de Portugal, um grande abraço para todo mundo de Portugal que sempre nos acompanha. E por Carlos Santos e sua cadelinha, a Mayla. Bom, família, para todos vocês, nosso muito obrigado especial. Tá? Obrigado pela paciência, pelo carinho, pela compreensão, por estarem junto com a gente nessa empreitada. Obrigado pela dedicação de vocês aos seus cães. Obrigado pelos e-mails que nós recebemos mostrando o cãozinho de vocês. Minha mão tá sem açúcar, tá, gente? Isso aqui é só carinho mesmo. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a gente com isso ajude vocês nesse momento tão ruim para todo mundo, que é a separação dos cães. Tá? Mais quando a gente tem que ir para o trabalho, para a escola. Tá? Mas a nossa ideia é sempre ajudar no equilíbrio dos cães. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Um beijão no coração de vocês. E eu fui. Papai, esse já foi. Vamos lá fora agora, gravar outro. Vamos? Então vamos. Vamos descer.